Olá, pessoal! Nos encontramos novamente para falar mais um pouquinho sobre o nosso curso de reprodução humana. Só para lembrar, então, nós estamos falando dos tipos de reprodução. E na aula de hoje o nosso enfoque é a humana. Qual é a definição de embriologia, que é onde a gente está onde está colocado o processo de desenvolvimento humano, então, o estudo do processo, né? Então tá lá, ó, é o estudo do processo do desenvolvimento humano. Onde e como ocorre a embriologia? A embriologia, ela acontece quando existe o encontro dos gametas, ou seja, o encontro do óvulo com o espermatozoide, quando a gente pensa em seres humanos. E quando ela acaba? Ela acaba no momento do nascimento do novo ser. Essas imagens que estão aqui representam então esses dois momentos para a gente: o início, ou seja, o momento em que o espermatozoide penetra a membrana plasmática do óvulo, e aqui o momento do desenvolvimento no seu estágio em trimestres, né? Em semanas e depois em trimestres, olha lá. Então a gente tem na primeira semana, segunda, terceira e assim por diante até que o bebê, próximo à 40ª semana, esteja completamente formado. O que a gente tem então é o primeiro trimestre, representado por azul, o segundo trimestre, representado por verde, e o terceiro e último trimestre, representado por roxo, dando assim os 9 meses de gestação dos humanos. Recomendo para vocês assistirem esses dois vídeos que estão lá na pasta Links, aula 2, da nossa plataforma do Edmodo. Assistindo isso, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o histórico da embriologia. Então, o desenvolvimento humano ele começou a ser estudado há muito tempo atrás, né? No século II antes de Cristo, e é estudado até hoje. Quem começou com essa história foi esse carinha aqui, ó, Galeno, tá? Ele era romano. E ele escreveu um trabalho que se chamava Sobre a Formação do Feto. E foi um dos primeiros a estudar anatomicamente fetos que não se desenvolveram bem, ou a conseguir abrir o corpo de mulheres que morreram durante a gestação ou durante o parto, para entender um pouquinho de como é que funcionava o processo de formação embrionária. Quem foi um adepto desse estudo também, um pouquinho mais adiante, no século XV, já depois de Cristo, né, foi Leonardo da Vinci. E como bom desenhista que ele era, anatomista, ele deixou para a gente ótimos desenhos de como é que o embrião ficava dentro do útero e ajudou a esclarecer bastante as questões anatômicas relacionadas ao desenvolvimento. Um pouco mais para frente, já no século XVII, Leeuwenhoek e Hartsocker fizeram comparações com o uso de um microscópio óptico bem rudimentar. Eles colocaram espermatozoides na pontinha desse microscópio e foram observar. E conseguiram fazer desenhos do que eles estavam vendo. Para eles, turma, o espermatozoide era assim. Eles diziam que dentro do espermatozoide existia um mini-homem, que eles chamavam de homúnculo. E esse homúnculo, então, era uma sementinha, literalmente uma sementinha, que quando colocado dentro do corpo da mulher, fecundava e gerava um novo ser. Então, o homem era responsável pela formação dos novos seres vivos, dos bebezinhos. A diferença é que a mulher unicamente fazia a gestação, ou seja, deixava nascer. Atualmente, a gente já sabe que não é assim, né? E o que a gente sabe, então, é que houve avanços muito importantes na área da embriologia, e dois deles que são bem interessantes da gente conversar são os estudos desses dois pesquisadores, Tijo e Levin, de 1956, então do século passado. Só em 1956, depois dos estudos deles, é que eles descobriram que na realidade dentro das nossas células existem 46 cromossomos. Até então a gente não sabia exatamente, que foi no estudo do cariótipo, conforme a gente está vendo a imagem aqui.
E em 1978, um pouquinho mais para frente, Edwards, esse cientista aqui, foi o desenvolvedor do primeiro bebê de proveta, colocado nessa senhora. Lógico que ela não estava velha assim, né, turma? Ela era jovem, não conseguia engravidar sozinho, e foi ele então que desenvolveu as técnicas de reprodução assistida para que as pessoas conseguissem engravidar, as que não conseguiam naturalmente. A filha dela é essa daqui, tá? Então vocês já podem ver, é uma adulta, tá certo? E ela já teve o seu filho. Curiosamente, ela não precisou de técnica de reprodução assistida para produzir a criança dela. Ela conseguiu engravidar pelo método natural. Quais são os tipos de fecundação? A gente já viu isso e a gente só está retomando, né? Basicamente, existem dois tipos, externa e interna. Então, a fecundação, quando é externa, significa que os óvulos e os espermatozoides se encontram fora do corpo da fêmea. Interna é quando óvulos e espermatozoides se encontram dentro do corpo da fêmea. Nesse caso aqui, a gente tem duas cenas, né, de reprodução sexuada interna. Lembra, as duas são sexuadas, mas essa é interna. Uma de minhocas e outra de pinguins. Muito bem. E nos seres humanos, então? Vamos relembrar um pouquinho da anatomia para a gente entender essa história de fecundação. A gente precisa entender, então, que a anatomia humana é diferente, masculina e feminina, né? Então, a gente tem essa imagem aqui mostrando a anatomia masculina e essa imagem mostrando a anatomia feminina. Na anatomia reprodutiva masculina, então, a gente vai ter pênis com a uretra no meio. Aqui a gente tem testículo que fica envolto dentro da bolsa escrotal. Do testículo a gente tem essa parte superior aqui, que é o epidídimo. Dele sai o canal deferente, que vai se ligar à uretra. No momento de ligação, a gente tem a vesícula seminal e esse daqui em amarelinho a próstata. E a gente tem também a bexiga, que não faz parte diretamente do sistema reprodutivo, mas também usa a uretra para eliminar a urina, tá? Então, basicamente, de novo, ó, pênis, testículo, epidídimo, canal deferente, vesícula seminal, próstata. E nas meninas? Nas mulheres, a gente tem dois canaizinhos, né? Um somente para a urina, então a bexiga e a uretra, e outro relacionado com a reprodução. Então, aqui a gente tem canal vaginal e útero. E o útero está ligado pelas trompas nos ovários. Então, para as mulheres, a gente tem ovário, trompa, útero, canal vaginal, certo? Muito bem. Um pouquinho agora sobre ciclo menstrual. Vamos relembrar, né? Então, como é que a gente faz para fazer o cálculo do ciclo menstrual? Como é que ele acontece? Ó, a gente diz que o primeiro dia do ciclo menstrual é exatamente o dia em que a mulher menstrua, ou seja, que acontece a hemorragia. Esse ciclo dura até um dia antes dela ter a próxima hemorragia. 28º dia significa que todas as mulheres menstruam em 28 dias? Não, isso é variável. Cada mulher tem que fazer a conta para o seu ciclo menstrual. Normalmente, então, essa menstruação vai ocorrer por mais ou menos 5 dias. Depois disso, a hemorragia para. E o endométrio, que é a camada menstrual que fica dentro do útero, começa a se proliferar, a aumentar novamente. Veja que essa camadinha vermelha de uma imagem para outra fica mais grossa, ou seja, está acontecendo a formação da menstruação dentro do útero, chamada endométrio. Veja que ela vai aumentando a cada imagem. Desculpa, turma. O momento em que ela está mais aumentada é o da próxima menstruação. Lembrando que na metade do ciclo, por volta do 14º dia, porque esse é um ciclo de 28 dias, ocorre o período fértil, ou seja, o momento em que a mulher tem a maior chance de engravidar, se essa for a intenção dela, ou que ela deva evitar relações sexuais
se ela não quiser engravidar. Muito bem, turma. Era isso que a gente tinha para hoje. Tem um pouquinho das referências aqui e a gente se vê numa próxima aula.